Comissão da Câmara convoca Braga Neto para explicar as supostas ameaças às eleições de 2022. Nesta terça-feira, 3, o presidente Bolsonaro voltou a defender o voto impresso e atacou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso. Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, CTASP, da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira 3 requerimento do deputado Rogério Correia, PT, Minas Gerais, para a convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Neto. O general vai ter que esclarecer o conteúdo de uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, que atribuiu ao ministro uma ameaça e realização das eleições de 2022. Braga Neto negou a declaração. A suposta ameaça, se confirmada, se constituiu em grave crime praticado contra o sistema democrático definido constitucionalmente, fato este que precisa ser apurado pelo Parlamento brasileiro e demais órgãos estatais de investigação e de controle, e, se comprovada a ameaça, adotar as providências cabíveis, desse no requerimento reproduzido pela revista Carta Capital. A reportagem do Estado de São Paulo afirmou que, em 8 de junho, Braga Neto enviou um recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, dizendo que, se não for aprovado o voto impresso auditável, não haverá eleições em 2022. Atualmente, o voto impresso é uma das principais bandeiras definidas pelo presidente Jair Bolsonaro, seu partido e seus aliados. Nesta terça-feira, 3, em conversa com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro voltou a atacar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso. O ministro Barroso presta um desserviço para a população brasileira. Não é uma briga contra o TSE ou CTF. É contra o ministro do Supremo que o presidente do TSE, querendo impor a sua vontade, nos sabemos quando Barroso deve parar. Luiz Inácio Lula da Silva afirmou Bolsonaro, citado pelo Jornal de Estado de Minas. O presidente acrescentou: o ano que vem haverá eleições limpas e democráticas, mas que não serão admitidas eleições duvidosas. O Brasil mudou, jurei dar minha vida pela pátria, não aceitarei intimidações. Vou continuar exercendo meu direito de cidadão, de liberdade de expressão, de criticar, de ouvir e atender, acima de tudo, à vontade popular. Na segunda-feira, 2, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou por unanimidade a abertura de um inquérito administrativo sobre ataques à legitimidade das eleições, e o plenário do TSE também aprovou o pedido ao Supremo Tribunal Federal, STF, para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado no inquérito que apura a disseminação de desinformações com a agência Sputnik Brasil. Inquérito sobre a milícia digital PF pede ao CTF que os CPIs repassem dados de assessores bolsonaristas. A Polícia Federal solicita ao Supremo que a CPI da Covid e CPMI das fake news transmitidas dados de quebra de sigilo de assessores bolsonaristas ligada à possível milícia digital criada a partir do chamado Gabinete do Ódio. Meados de junho, a Polícia Federal formalizou a abertura do inquérito que vai investigar indícios de atuação de uma milícia digital com o objetivo de atentar contra a democracia e o Estado de Direito, conforme noticiado. No âmbito dessa investigação, nesta terça-feira, 3, a PF pediu ao ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, STF, que solicite o compartilhamento de dados à CPI da Covid e à CPMI da fake news, ambas em andamento,
no Congresso Nacional. Os policiais querem obter os dados de quebra de sigilo telemático e telefônico de assessores e ex-assessores do governo Bolsonaro, além de um assessor do deputado Eduardo Bolsonaro, PSL, São Paulo, e do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. A CPMI das fake news são solicitados dados religiosos, laudos técnicos e informações telefônicas. Os pedidos são assinados pela delegada Denise Ribeiro. Caberá ao ministro Alexandre de Moraes analisar o pedido e o inquérito que investiga a milícia também foi aberto por Moraes. A PF solicitou a quebra de sigilo e os dados das seguintes pessoas: Tássio Arnaldo Tomás, José Matheus Salles Gomes, Matheus Matos Diniz, Lígia Nara Arnaldo Tomás, Alan Lopes dos Santos, Carlos Eduardo Guimarães, segundo a mídia. Na investigação sobre a milícia digital, a PF apura indícios não só sobre o suposto atentado contra o Estado de Direito, mas também o fato de o grupo ter sido abastecido com verba pública. Entre os nomes que entraram na mira da PF no pedido de acesso à quebra de sigilo estão assessores da Presidência da República, acusados de integrar o chamado Gabinete do Ódio, que seria carregado de promover ataques virtuais nas redes sociais contra desafetos da família Bolsonaro e adversários do governo com a agência Sputnik Brasil. Privatização dos Correios entra na pauta no Congresso nesta semana. O ministro das Comunicações disse que a privatização é fundamental para fortalecer os Correios. É a única forma de garantir a universalização dos serviços postais. Esse é um compromisso de presidente Bolsonaro, disse. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que o projeto de privatização dos Correios será pautado nesta semana na Câmara em pronunciamento em cadeia nacional TV. O ministro disse que essa é a última oportunidade para garantir a sobrevivência da estatal e pediu o apoio de deputados e senadores à proposta. Por isso, eu peço apoio a todos os deputados e senadores que deem atenção ao tema, porque só assim manteremos essa empresa secular que tento orgulhar nos brasileiros, disse. Esta é a última oportunidade de garantir a sobrevivência dos Correios. O ministro disse que a privatização é fundamental para fortalecer os Correios. É a única forma de garantir a universalização dos serviços postais. Esse é um compromisso do presidente Bolsonaro, disse. Faria afirmou que o texto enviado pelo governo foi modificado e aperfeiçoado na Câmara. A relatoria e o do deputado Gil Coutrin, republicanos da Amazonas. Uma das mudanças é que estabelece um período de transição para a nova empresa, é um período de estabilidade para os empregados da estatal. Primeiro, consultorias apoiaram o BNDES no estudo detalhado sobre o que precisa ser preservado, é melhorado na empresa e nos serviços. Depois, na Câmara, o projeto de lei dos Correios foi aprimorado, estabelecendo limites de preço. É uma tarifa social que garantirá os serviços mesmo para pessoas que não podem pagar por eles, disse. O ministro destacou ainda que triste histórico de corrupção que prejudicou a empresa no passado, sem citar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Ele lembrou que os Correios foram marcados por escândalos e afirmou que isso mudou na gestão atual. Quem não se lembra dos escândalos do Mensalão e dos postais que causaram bilhões em prejuízos para os brasileiros? Essa realidade mudou com o governo do presidente Bolsonaro, disse em 2020. Os Correios tiveram lucro de 1,5 bilhão, fruto de um trabalho duro com melhorias na gestão e transparência e regras mais rígidas de combate à corrupção. Segundo ele, apesar do lucro, a privatização dos Correios é necessária
porque o faturamento da empresa é inferior ao valor de investimento que ele precisa fazer anualmente para se manter competitiva. São necessários 2,5 milhões por ano em investimentos para que os Correios permaneçam competitivos e possam disputar mercado com outras empresas de entregas e logística que já operam no Brasil. Essas empresas têm ganhado cada vez mais espaço porque investem pesados em tecnologia e inteligência de negócios, afirmou. O volume de cartas tem se reduzido dia após dia, enquanto a demanda por encomendas e investimentos em tecnologia logística só aumenta. O ministro disse que a privatização vai garantir aos Correios crescimento e competitividade, além de gerar empregos, desenvolver novas tecnologias e dar mais eficiência e agilidade e oportunidade ao serviço. Somente assim os Correios poderão manter a universalização dos serviços postais, que significa estar presente em todos os recantos do país, de norte, sul, de leste e a oeste, servindo todos os brasileiros, como prevê a Constituição, afirmou. Tenho certeza que com a privatização os Correios irão expandir os negócios não só no Brasil, mas também no exterior com agência Estado. A organização concentra esforço para retomar turismo de negócios. Iniciativa do Rio Convention Visitores Bureau busca estimular o turismo de eventos na capital e tem parcerias com a Associação de Bares e Restaurantes e Comitê Olímpico. Pandemia, organização que atua na cidade do Rio de Janeiro, concentra esforços para atrair grandes eventos de diferentes áreas e, com isso, movimentar a economia local. A intenção é que, com o avanço da vacinação contra o Covid-19, o calendário da cidade volte a ser preenchido com congressos presenciais e eventos nacionais e internacionais. A iniciativa é do Rio Convention Visitores Bureau Rio CVB, fundação privada sem fins lucrativos voltados para estimular o turismo e eventos na capital fluminense. As parcerias foram afirmadas com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel, o Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro, Sindrium, o Comitê Olímpico Brasileiro, COB, Comitê Paralímpico Brasileiro e a Agência de Promoção e Atração de Investimentos de Prefeitura do Rio, Investe Rio. Nas respectivas áreas, as organizações comprometeram-se a mapear os principais eventos e verificar a viabilidade do Rio, sediá-los. O COB e o Comitê Paralímpico Brasileiro, por exemplo, vão selecionar as principais competições esportivas nacionais e internacionais para submeter a candidatura da cidade, aproveitando a infraestrutura e os principais atrativos da cidade. Já o Investe Rio é responsável pela interlocução com a prefeitura e pela busca de patrocinadores que permite a realização dos eventos. Antes da pandemia, em 2019, mais de 300 eventos foram realizados no Rio de Janeiro, atraindo ao todo mais de 1 milhão de visitantes à cidade. O resultado em uma receita de 1 milhão. Os eventos confirmados para 2022 ainda estão longe dessa marca, de acordo com o Rio CVB. Tais eventos devem gerar faturamento de cerca de 300 milhões. Somente em 2022, o número de congressos e feiras realizados no Rio caiu mais de 80%. Ao total, foram 54 eventos realizados de forma presencial, enquanto em 2019 foram 334. Retomada. A Prefeitura do Rio de Janeiro espera que até setembro 77% da população já tenha tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 45% recebido a segunda ou a dose única. Se isso se confirmado, no dia 2 do próximo mês, começa um plano de reabertura que tem mais 2 etapas, uma prevista para 17 de outubro e outra para 15 de novembro. A vacina, segundo a Prefeitura, é fundamental para a retomada e servirá
de passaporte para ter acesso a certo espaço em 2 de setembro na primeira fase deverão ser liberadas. Os eventos em locais abertos e estádios danceterias poderão receber 50% do público, desde que os frequentadores tenham tomado as 2 doses. O uso de máscara continuará sendo obrigatório. O plano de liberação vai até 15 de novembro. Na terceira fase, quando 75% dos moradores da capital de todas as idades poderão ter recebido a segunda dose. A previsão é então liberar a população do distanciamento social e do uso de máscara, que serão obrigatórios apenas nos transportes públicos e nas unidades de saúde com a Agência Brasil. Cientista revela um risco de doença mortal após Covid-19 que o vírus aumenta 3 vezes. Um novo estudo sueco revela que o risco de doenças cardiovasculares perigosas é 3 vezes maior entre os infectados pela Covid-19. Pesquisadores da Universidade de Umeå, na Suécia, compararam a frequência de surgimento do infarto agudo de miocárdio e acidente vascular cerebral isquêmico entre os infectados pelo coronavírus e os membros do grupo de controle que sofrem desta doença, mas não foram infectados pela Covid-19. Os cientistas suecos descobriram que a Covid-19 aumentou 3 vezes o risco de contrair esta doença, considerando diferentes idades e gêneros e fatores socioeconômicos dos analisados. 86.742 pacientes participaram do estudo, sendo a maior pesquisa desse tipo. Nossos resultados sugerem que a Covid-19 é um fator de risco para infarto agudo de miocárdio e acidente vascular cerebral isquêmico. Isso indica que o infarto agudo de miocárdio e acidente vascular cerebral isquêmico fazem parte do quadro clínico da Covid-19 e destaca a necessidade de vacinação contra a Covid-19, segundo diz o estudo publicado na The Lancet. Anteriormente, publicou os resultados de um estudo observacional de que participaram pacientes de mais de 300 hospitais britânicos. Quase 25% dos pacientes tiveram complicações renais, sendo as consequências mais graves após o coronavírus apresentado no estudo. 17% tiveram problema respiratório, 12% tiveram problemas cardiovasculares. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 17 milhões de pessoas morreram anualmente de doenças cardiovasculares. Os especialistas consideram que cerca de 80% de derrames e ataques cardíacos prematuros pode ser previsto com a agência Sputnik Brasil. Calor, tempo firme nos primeiros dias de agosto. Previsão de frio intenso com potencial para geadas, como ocorreu no mês passado. Neste primeiro dia de agosto, pelo contrário, a previsão é de um aumento de calor no máximo próximo de 40 graus Celsius sobre a boa parte do Amazonas, Rondônia e Acre a partir de quinta-feira, 5. A informação é do Climatempo. Logo no início da próxima semana, as temperaturas também vão se aproximar, até mesmo ficar na casa dos 40 graus Celsius, também em Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins e Goiás. O tempo vai permanecer seco na maior parte das regiões sudeste e centro-oeste. Atualmente, a umidade do solo está elevada, adequada para o desenvolvimento agrícola apenas na região sul, mas a tendência é de que a diminuição na umidade com a ausência de chuva nos próximos 7 dias, o aumento no número de queimadas e impacto na produção rural. A questão é que a vegetação e o ar já estão muito secos pela longa estiagem, pelos geados que atingiram o centro-sul do Brasil. O aumento do calor e a diminuição da umidade do ar vão favorecer e muito aumento dos índices de queimadas em todo o país, que já estão muito elevados as comparados aos anos anteriores.
Além disso, o tempo seco afeta muitos produtos rurais, pois impacta diretamente nas plantações e as consequências disso sempre chegam à população de uma forma ou de outra. A necessidade de irrigação nas lavouras aumentará em um momento em que o nível dos reservatórios de água estão muito baixo. É o mesmo que tem água faz as contas para saber se vale a pena a irrigação com preços de energia elétrica tão elevado. Sistema Cantareira está em estado de atenção. Chuva se concentra na costa entre o sudeste e nordeste. A chuva mais intensa fica concentrada apenas ao longo da costa, desde o sudeste até o nordeste do país e sobre o norte da região norte nesta semana, com o acumulado mais elevado desde o Espírito Santo até Roraima, passando pelo leste do nordeste. Na próxima semana, a chuva retorna à região sul, sendo mais intensa sobre o centro-leste do Rio Grande do Sul.